bem-vindos à nossa aula de identificação de pigmentos frios e quentes. Então vocês vão ver, quando vocês comprarem o pigmento de vocês, não guardem essa tinta, vocês têm que reconhecer se ele é um pigmento frio, se ele é um pigmento quente, qual que é esse fundo que vai ser revelado com a degradação dessa cor. Então vocês vão ter um papel em branco, pode ser uma cartolina, pode ser um papel comum, e vão pegar uma gotinha de cada tinta, de cada pigmento de vocês e diluir para enxergar o fundo dessa cor. Aqui eu tenho um marrom claro, ou castanho claro, e vou diluir um pouquinho do claro para enxergar a base desse pigmento que ele vai me revelar se ele é frio ou quente. Esse cotonete está umedecido, tá, gente? Com o cotonete umedecido, você vai fazendo uma espiral até a cor ficar clarinha e mostrar o fundo dela. Base é a maior quantidade de cor que tem dentro de um pigmento e ela vai se revelar essa base quando você fizer essa degradação com cotonete úmido. E aqui vocês podem enxergar que o castanho claro que eu utilizo aqui, ele tem uma base bem alaranjada. Então assim, quando eu fizer no dia na minha cliente vai ter essa cor bem compactada, bem forte. Quando clarear, vai ter esse fundo clarinho, vai sair mais ou menos de 30% a 50%, até 50% sair a cicatrização. Então, se ele tem uma base laranja, um fundo laranja, ele é um pigmento frio ou quente? Ele é quente. Laranja são quentes são as cores que lembram o sol, laranja. Então, ele é uma cor quente. Se esse pigmento tiver um dia que mudar de cor, ele vai puxar para um alaranjado ou para um avermelhado, caso ele vá alterar com o tempo. A gente só tem que resolver neutralizar pigmentos, sobrancelhas recém-feitas, né? Toda sobrancelha de pigmentos antigos, pigmentos envelhecidos, todos vão degradar para alguma cor indesejada. Quando a pigmentação ela fica velha, ela pode ir para um cinza, a tinta não vai permanecer bonita a vida toda. Em algum momento ela vai mostrar a base dela, o fundo dela. Quando ela começar a ser degradada, super absorvida pelo organismo, vai ficar aparecendo a base, que pode ser uma base alaranjada, no caso de um castanho claro, pode ser uma base acinzentada, no caso do castanho escuro e do médio. Então, quando a tinta envelhece, não tem como, de 8 meses a 1 ano, esse fundo vai estar aparecendo, é hora de fazer uma nova micro, não precisa nem neutralizar. Se a pessoa chegar, eu estou com a minha sobrancelha que está com fundo laranja, você fez quando? Há 1 ano? Só fazer uma do zero. Não é um processo de correção de cor, e sim um processo, é uma sobrancelha velha que você tem que fazer uma nova. Toda tinta vai envelhecer, todo pigmento envelhece e vai mostrar a sua base. Mas isso é o caso de você reconhecer. Então você dilui o seu castanho que você vai comprar e você vai ver num fundo branco, porque o fundo branco ele não tem cor, então você vai enxergar bem a base do teu pigmento. Se ele for laranja, ele é uma base quente, ok? Agora vamos para o médio, marrom médio. Vou pegar um pouquinho aqui do médio. Vou colocar aqui. Vamos enxergar, coloquei muito pouco do médio. Vou colocar mais um pouco. E aí você molha um pouquinho o cotonete e espalha o seu pigmento para que ele mostre a sua base. Que é quando ele começa a sair clarinho, que ele está bem degradado mesmo. Olha. Aqui eu estou com o marrom médio ou castanho médio é o pigmento mais equilibrado que tem, de todos, né? Do claro. Ele tem as proporções mais equilibradas de mistura de cores. Então aqui a gente enxerga um fundo, exatamente um fundo marrom. Ele é o pigmento que menos possibilidade tem de mudar de cor. Então menos possibilidade, é considerado a cor mais equilibrada e coringa, né? É o marrom médio. Então aqui ele demonstra que mesmo quando ele envelhece, quando ele é degradado, ele mostra uma base verdadeiramente castanha, verdadeiramente marrom. Esse é laranja e esse é marrom. Belíssima essa cor. Vamos ao castanho escuro. Então o mais equilibrado dos pigmentos é o castanho médio. Vou pegar um pouquinho aqui, eu tenho um castanho escuro intenso, um marrom escuro intenso.
aqui desse lado. Ok. Aí você molha o cotonete e degrada esse castanho escuro intenso e vamos ver que fundo ele nos revela. Deixa secar um pouquinho, porque quando ele seca ele muda um pouco de cor. Então assim, olhando o fundo dele, não o mais concentrado de cor, mas sim depois que ele vai degradando, ó, que ele vai diminuindo a cor, eu enxergo um fundo verde, um verde musgo no fundo, acinzentado, um verde acinzentado. Então com certeza esse pigmento ele tem um fundo frio, ele tem uma base fria. E se ele tem uma base fria, ele tem mais tendência a azular. Né? Então assim, eu não falei do médio. O castanho claro que eu degradei aqui, ele tem uma base laranja, então ele tem uma base quente, porque laranja é uma cor quente. Esse aqui, o médio, que é bem equilibrado, revelou que mesmo depois de degradado, envelhecido, ele ainda continuou com um fundo marrom, é o mais equilibrado, que é o marrom médio, ele é neutro. O marrom ele nem é frio e nem é quente, ele é neutro, tá? Então ele está ali no meio dos dois. E aqui o castanho escuro intenso, quanto mais escuro uma cor, normalmente eles têm base muito fria. Porque o castanho escuro intenso, geralmente é feito em cima de uma base verde, é verde que escurece as cores. Então a gente enxerga esse verde aqui, ó, um verde musgo, um verde acinzentado aqui no fundo dele. Sempre que vocês utilizarem pigmentos com esse fundo frio esverdeado, que geralmente é o castanho escuro e o castanho escuro intenso, vocês adicionem uma gotinha do neutralizador laranja. Isso é para segurar essa base, para ela não aparecer tão cedo. Então a gente vai fazer uma prevenção para que essa cor não venha azular tão cedo. Um dia ela irá, um dia toda a tinta vai envelhecer, mas que dure bastante tempo esse trabalho. Então sempre que eu uso castanho escuro, castanho escuro intenso, marrom escuro intenso, que é a mesma coisa, adicione a essa mistura, pode ser 5 gotinhas do castanho escuro, você vai adicionar uma gota do laranja e ele vai dar uma iluminada e vai dar uma esquentada. Quando a gente fala que a gente vai esquentar pigmento ou amornar pigmento, em alguns locais falam amornar, antigamente falava esquentar. Até tem uma piada que dizem que quando se falou há muitos anos atrás em esquentar pigmento, botaram o pigmento no micro-ondas, mas isso não existe. Esquentar um pigmento é pegar um pigmento de base fria, que tem uma base, por exemplo, verde, que é uma cor fria, e adicionar uma cor quente, que é o laranja. E sempre que você usar o castanho escuro e o castanho escuro intenso, você vai adicionar uma gota de laranja, porque castanho escuro e castanho escuro intenso normalmente têm bases frias. E você adicionando uma gota do laranja, você vai estar esquentando esse pigmento. É isso aí. Faça esse reconhecimento das tintas que você vai ter em mão para que você reconheça a base. Até porque quando tiver caindo a casquinha, você vai ficar dessa cor no dia, né? Bem concentrada a cor, mas quando cair a crosta, que tiver o processo cicatricial, vai dar esse fundo aqui claro, beleza. Então você vai dominando as cores e vai dominando o teu material. Um beijo e até a próxima aula.